Então, os juros vêm subindo ao redor do mundo, tanto a Selic aqui no Brasil, quanto até a taxa de juros do Banco Central americano. E um pensamento que pode surgir é: será que agora é a hora de investir em renda fixa? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Esta que é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para investidores. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre vários tópicos do mundo dos investimentos. Isso inclui bolsas de valores, planejamento tributário, criptomoedas e economia. Portanto, se você gosta do conteúdo, já pode se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar atento. E neste ano de 2022, provavelmente os dois maiores temas de todo o mercado financeiro são aumento das taxas de juros e inflação. E esses dois temas estão muito relacionados, pois ao longo dos últimos meses, em vários países ao redor do mundo, temos visto taxas de inflação que não eram vistas há mais de 40 anos. E o que ocorre é que, por conta dessa inflação e da perda de poder de compra da moeda, bancos centrais ao redor do mundo ficam muito pressionados a subirem as suas taxas de juros. E isso é parte da razão que ajuda a explicar por que aqui no Brasil a Selic saiu de 2% para os atuais 11,75% ao ano e que agora até o Banco Central americano jogou a toalha e resolveu subir também os seus juros. E a fim de poder mostrar o tamanho do movimento que vem ocorrendo nas taxas de juros, vamos observar agora a minha tela. E para poder mostrar como tem sido o movimento do Tesouro americano, para poder mostrar exatamente isso. E quando eu venho aqui e coloco para mostrar todas as taxas de juros desde o começo do ano de 2022, nós temos isto daqui. No dia 3 de janeiro deste ano, que foi o primeiro dia de negociação dos títulos públicos, o que a gente observa aqui, o título de um mês estava rendendo 0,05%, o de 2 meses 0,06%, o de 3 meses 0,08%, e isso ia aumentando conforme o prazo, chegando até o máximo no título de 20 anos de 2,05% ao ano. E agora, no momento em que este vídeo está sendo gravado, que é na manhã da segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, o que nós vemos é que as taxas de um mês estão em 0,2%. Quer dizer, essas taxas começaram o ano em 0,05% e agora estão em 0,2%, o que significa 4 vezes de aumento no título de um mês. E esse mesmo movimento vem se estendendo para outros prazos também, pois o título de 20 anos, que estava rendendo 2,05% ao ano no começo do ano, agora está rendendo quase 3%. Isso aqui é 50% de aumento nas taxas de juros dos títulos públicos. E esse aumento brutal não é coincidência, pois a inflação vem subindo muito. E a própria inflação do dólar já é a maior dos últimos 40 anos. Então, vários agentes de mercado começaram a precificar que o Banco Central iria aumentar os juros. E antes mesmo deles efetivamente subirem na taxa básica, os títulos públicos já começaram a refletir isso. E um outro fator é que, em meio à maior inflação, os agentes começam a demandar juros maiores para poder conter a perda de poder de compra da sua moeda. Mas é claro, isso eu mostrei para o caso dos Estados Unidos. Mas esse aperto de juros também vem acontecendo no Brasil. E para isso eu vim aqui nesse site de taxas do Tesouro, onde ele mostra as taxas diárias de vários títulos públicos durante os últimos 90 dias. E quando a gente vem aqui, por exemplo, no Tesouro Prefixado de 2029, ou seja, cerca de 8 anos de prazo de vencimento, nós vemos um padrão semelhante. Pois perceba que aqui, no dia 21 de fevereiro, esse título estava com uma taxa de juros de 11,49% ao ano, e ela deu uma subida considerável, chegando a bater 12%. Claro, depois disso deu uma queda forte, mas que já voltou a subir. E isso porque só estou pegando desde 21 de fevereiro desse ano. E como eu mostrei nesses dados, toda a curva de juros, e aqui eu vou falar principalmente da curva de juros dos Estados Unidos, está se elevando. Só que o destaque fica principalmente para as taxas curtas. Porque lembra que eu mostrei? O título de 20 anos subiu seu rendimento em 50%, enquanto que o título de um mês subiu seu rendimento em 4 vezes. E esse é um tipo de movimento conhecido como achatamento baixista, pois o que ocorre é que uma curva de juros normalmente segue esse formato que vocês podem ver aí na tela, só que quando essa parte curta
da curva, ou seja, essa logo aí à esquerda, perto da origem do gráfico, ela sobe mais rapidamente do que os outros pontos da curva. E isso faz com que essa curva, que é normalmente inclinada, fique mais plana. E a grande verdade é que esse tipo de movimento coloca governos e bancos centrais ao redor do mundo dentro de uma verdadeira armadilha. Pois ao longo desses últimos anos, e especialmente desde o surgimento do Covid, vários desses governos se endividaram pesadamente, seja para tentar combater a pandemia, seja para criar auxílios emergenciais, seja para criar todos os tipos de medidas de contenção. E boa parte disso foi financiado através de menores taxas de juros para os governos poderem se endividar. Só que agora a inflação está pegando solta. Então, o que a maior parte dos bancos centrais deveriam fazer é subir os juros para tentar conter ela. Só que ao fazerem isso, eles criam um efeito colateral muito negativo, que é aumentar o custo de financiamento dos governos que já estão pesadamente endividados ao redor do mundo. E o Banco Central, ele não quer fazer isso. E a maior parte dos bancos centrais do mundo, seja o Fed, seja o ECB na Europa, seja o Nihon Ginko no Japão, eles têm um mandato implícito ou às vezes até explícito de ajudar no financiamento do governo. Só que se ele não aumentar os juros, por um lado ele diminui a despesa do governo, mas pelo outro lado ele deixa a inflação comendo solta. E se ele optar por subir os juros para tentar conter a inflação, ele pode até ser que contenha isso, só que ele aumenta muito o endividamento do Estado. E endividamento público, no final das contas, significa mais imposto em cima do cidadão comum e do empresário, que já são as pessoas que carregam o mundo nas costas. Ou seja, toda essa dinâmica de inflação, juros e governos é aquele caso clássico de se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Não existe solução fácil para isso. E frente a todos os dados que eu venho falando até aqui, nós temos alguns cenários possíveis para o futuro. Nós temos um cenário onde realmente bancos centrais ao redor do mundo até sobem os juros, mas não o fazem numa proporção que seria suficiente para conter a inflação. Isso que muito possivelmente vai ocorrer nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Temos um outro cenário onde os bancos centrais realmente vão fazer seu papel. Não que eu concorde que eles mexam na moeda, mas o mundo é desse jeito e não posso mudar isso. Pelo menos não sem o Bitcoin. Inclusive, esse é um dos motivos para o Bitcoin ter sido criado, que é justamente para poder tirar o controle do governo sobre a moeda. Mas pode ser que algum banco central siga o exemplo daqui do Banco Central brasileiro e suba e muito os seus juros. Só que é claro, isso tem uma possibilidade de gerar uma recessão lá na frente ou no mínimo uma queda na atividade econômica. E frente a todos esses dados de governos endividados e juros subindo e inflação galopante, como é que fica o investidor de renda fixa? E a verdade é que não existe uma resposta fácil. E o melhor que nós podemos fazer é buscar a chamada alocação convexa, que é um tipo de forma como você estrutura a sua carteira de investimentos, na qual a sua possibilidade de ganho é muito maior do que a sua possibilidade de perda. Então, mesmo que você não saiba o futuro, o que você pode fazer é se posicionar para se beneficiar dos eventos aleatórios que possam vir a ocorrer. E atualmente, uma forma que eu particularmente uso nos meus investimentos em renda fixa para gerar essa alocação convexa consiste numa alocação majoritária em títulos públicos pós-fixados de prazo curto de vencimento, além de títulos públicos atrelados à inflação. Pois perceba, o Banco Central tem basicamente duas escolhas: subir os juros para conter a inflação ou deixar a inflação correr. E dentro desses dois cenários, tanto os títulos indexados à inflação quanto os títulos pós-fixados podem ter rendimentos interessantes. E eu aqui estou falando principalmente de títulos públicos americanos. Mas os títulos públicos brasileiros também podem ser utilizados da mesma forma. Ou seja, você que tem investimentos em renda fixa aqui no Brasil, poderia priorizar um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA de vencimento o mais curto que você conseguir, e você pode até colocar uma certa dose de títulos pré-fixados, mas o ideal é que agora seja uma dose pequena. E é claro, nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimento. Eu sou analista de valores mobiliários, então eu posso recomendar o que eu quiser, mas eu não posso fazer isso sem conhecer o perfil de investidor da pessoa que estou tratando, qual seu horizonte de tempo e alguns outros detalhes. O que eu estou falando aqui é um vídeo de caráter educacional para poder mostrar como seria possível se beneficiar no mercado de renda fixa enquanto tem uma relação de risco-retorno razoável em meio a um ambiente conturbado como tem sido esse desde 2020. E esse é o resumo do que pode ser feito num cenário de juros como esse. Espero que tenham gostado do vídeo, pois vamos ficando por aqui.